História do Serviço Social. A reconceituação e a perspectiva modernizadora com a professora Ruth Correia da Costa. Olá, aluno! Nesse encontro vamos abordar o movimento de reconceituação no serviço social. Também vamos tratar do contexto social do país e do serviço social que lhe dá origem e as perspectivas originárias desse momento histórico. Você vai ver uma análise do que levou ao rompimento com o modelo de serviço social norte-americano e com o paradigma positivista. O apresentador Vinícius Carvalho vai trazer as perspectivas modernizadoras do serviço social reconceituado. Retrospectiva do movimento de reconceituação. Olá, pessoal! No início da década de 60, vivíamos um contexto de grandes discussões em torno da realidade de dependência econômica dos países desenvolvidos. A política estava voltada para os debates e disputas partidárias pela presidência da República. Neste contexto, os movimentos sociais ganharam as ruas. As mobilizações se intensificaram, materializando os anseios da sociedade, que eram muitos. Entre eles, o direito à terra, o desemprego e a falta de segurança no mercado de trabalho. Este ambiente estimulou reivindicações em diversas áreas, tanto urbanas quanto rurais, caracterizando o período pré-ditatorial brasileiro. Nessa época, um dos expoentes que influenciaram a profissão foi o educador Paulo Freire. Ele foi o idealizador de uma nova pedagogia para a educação de adultos, particularmente na comunidade operária, com quem os assistentes sociais dividiam suas experiências e questionamentos sobre a realidade. Nesse período, o país estava imerso numa crise entre o poder político e as classes sociais. Este conflito era alimentado pela visão da classe operária que se opunha ao modelo de dominação burguesa e de desenvolvimento da indústria pesada. As contradições geradas por esses modelos originaram entre 1963 e 1964 duas tendências para abordar os conflitos entre as forças políticas da época. Uma delas abrigava as forças democráticas, que pregavam a manutenção das liberdades políticas fundamentais, visando um projeto a médio prazo com apoio do capital nacional privado. A outra tendência se manifestava a favor de um novo pacto com o capitalismo monopolista internacional liderado pelos Estados Unidos. Esse modelo conservador propunha ainda um projeto de curto prazo, mantendo os privilégios e interesses imperialistas e neutralizando as forças democráticas. A tendência a curto prazo defendia uma proposta que não muda significativamente o regime econômico capitalista apoiado pela alta burguesia. Com base no binômio segurança e desenvolvimento e respaldado pelo modelo modernizador conservador. E qual foi a solução dada na época? O impasse entre as duas correntes resultou no golpe militar de 1º de abril de 1964. A ação excluiu as forças democráticas nacionais do processo político através de um projeto antidemocrático. Houve o rompimento do populismo. Foi inaugurada uma nova fase de desenvolvimento capitalista com a derrota do fio condutor da construção da cultura brasileira, que vinha sendo gestado através dos movimentos sociais. A finalidade do golpe era adequar os padrões de desenvolvimento nacional aos grupos internacionais, neutralizando os protagonistas da Revolução Socialista, então comprometidos com projetos nacional-popular democráticos. No período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, o Estado passou a ter como finalidade assegurar o modelo de desenvolvimento dependente. Para isso, foi criado um contexto legal e institucional para concentrar e centralizar a produção, além de acumular capital num modelo que privilegiava o mercado estrangeiro e determinados grupos nacionais.
Para dar conta desta meta, o regime militar instaurou no país o chamado modelo desenvolvimentista dependente, vinculado a um projeto de modernização conservadora. O referencial político-ideológico era a doutrina da segurança nacional, que consolidava o pacto com o capital monopolista internacional liderado pelos norte-americanos. E você sabe como o serviço social se movimentou no início do período ditatorial? A profissão certamente foi afetada na busca de uma identidade teórico-prática própria. Na época, os profissionais vinham reavaliando os referenciais teórico-metodológicos importados e questionando a reprodução e o aumento da pobreza no país. Estes questionamentos levaram à reconceituação filosófica do serviço social. O marco dessa nova postura é a crítica radical à profissão no primeiro Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social, realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O acontecimento reuniu vários teóricos, como o brasileiro Seno Cornelli, o uruguaio Herman Cruz e o argentino Juan Barreix. Eles tiveram a ideia de estruturar propostas latino-americanas para o serviço social. A chamada Geração 65, liderada por esses teóricos, iniciou o movimento de reconceituação, que deflagrou uma mobilização da categoria em busca de um serviço social nitidamente latino-americano. O movimento foi marcado por dois grupos de profissionais. Um deles era os que questionavam o serviço social importado e buscavam a estruturação de um modelo teórico-metodológico próprio. O outro, influenciado pela Revolução Cubana e pela luta anti-imperialista dos anos 60, adotou uma postura de crítica ao processo de dominação de classes e à burocratização do Estado. Essa segunda tendência buscava uma nova inserção do serviço social junto às classes trabalhadoras de forma articulada. Assim, começou o processo de ruptura com os métodos e a teoria norte-americana na tentativa de adequar o serviço social à realidade latino-americana. Os referenciais foram a ênfase na busca de um marco referencial e teórico para a prática do serviço social e a elaboração de uma literatura autônoma. Creio que neste momento você pode estar se perguntando: como o serviço social se articulou a partir dos questionamentos internos e da ideologia proposta pelo governo militar? No período entre 60 e 80, foram identificados dois momentos distintos no processo de reconceituação do serviço social brasileiro. O primeiro foi denominado modernizador, que começou em 1965 e foi até 1970. O segundo, que se baseava na fenomenologia e no marxismo, que durou aproximadamente 10 anos, era chamado de alternativo. Na década de 80 e também na década de 90, surgiu um terceiro momento. Este, além do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social e das inquietações do pós-graduação, revela a presença dos organismos ligados à formação profissional. Juntamente com a ABSS, as associações profissionais e, posteriormente, com os sindicatos, além da União Nacional de Estudantes de Serviço Social. Durante o primeiro e o segundo momentos, foram geradas três perspectivas de serviço social: a perspectiva modernizadora, a de reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura com o serviço social tradicional. Momentos e perspectivas geradas durante o movimento de reconceituação. O primeiro momento da reconceituação, denominado modernizador no serviço social, se caracterizou pela crítica à ligação do serviço social com os países dominantes. Esta crítica atacava o modelo importado da Europa ou dos Estados Unidos, que mantinha uma relação com o quadro anterior da profissão e ainda influenciava a base teórico-prático de outras tendências emergentes. Superava, assim,
não somente a clássica divisão em 3 métodos, mas a quebra de uma prática tripartida centrada na perspectiva clínica e de microatuação. E ainda alargava o campo de intervenção, incluindo níveis de micro e de macro social. Esse momento foi mobilizado pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviço Social, que promoveu os seminários de Araxá em 1967 e o de Teresópolis em 1970. O referencial modernizador era orientado pelo consenso e o esforço em busca da adaptação do indivíduo à concepção de estado de bem-estar social. Um Estado com autonomia absoluta frente à sociedade civil, situando-se acima dos conflitos sociais e com a responsabilidade de buscar o consenso entre cidadãos. E ainda focando a relação personalidade-meio-recurso com a perspectiva de integração social. O segundo momento foi marcado pela influência do marxismo e na fenomenologia. Foi o período que, além da presença do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviço Social, ficou mais intenso com as inquietações dos programas de pós-graduação em serviço social, manifestadas também através das dissertações e teses de mestrado e doutorado. Esse momento foi marcado pelo Seminário de Sumaré, coordenado pelo Centro em 1978, pela tese de mestrado de Ana Augusta de Almeida em 1977, e também pelo trabalho desenvolvido pela extensão do curso de Serviço Social da PUC de Belo Horizonte, de 1972 a 1975. Este trabalho teve a coordenação de Leila Lima Santos, então professora e coordenadora do curso de Serviço Social. Também no segundo momento ocorreu o ressurgimento dos movimentos sociais e do movimento estudantil no cenário brasileiro. Veio então à tona um dos problemas centrais do movimento de reconceituação, que era a construção de conhecimento por meio do serviço social. Formulações alternativas foram baseadas na dialética estruturalista e marxista e na fenomenologia humanista cristã. A fenomenologia criticava o positivismo e buscava neutralizar o marxismo. Já a perspectiva marxista tentava romper com o positivismo e o neopositivismo, propondo a libertação social e manifestando a opção pela classe oprimida. Os assistentes sociais perceberam que o sistema filosófico positivista apresentava obstáculos. Estes se revelam na incapacidade do sistema em lidar com os fenômenos humanos a partir dos anos de 1960. Este problema se consolidou apesar dos estudiosos terem notado a contribuição de novas correntes de pensamento entre 1920 e 1950, que provocaram uma ruptura epistemológica e uma revolução científica no campo das ciências humanas. Tudo isso evidenciou que os fenômenos humanos são dotados de sentido e significados, são históricos e possuem leis próprias, a partir dos novos sistemas e paradigmas de pensamento, o estruturalismo, a fenomenologia e o marxismo. Os autores voltados para o tema reconceituação, como Mark Lusk, em 88, José Paulo Neto, em 94 e Vicente de Paula Faleiros, em 97, identificaram perspectivas de serviço social, com base na modernização do paradigma positivista e o surgimento da fenomenologia e do marxismo. Neto definiu 3 perspectivas principais. A primeira é a perspectiva modernizadora, que apenas altera o âmbito da intervenção para se adequar às estratégias do desenvolvimento capitalista. É uma crítica ao serviço social tradicional e se caracteriza pela continuidade do eixo positivista, ou o neopositivismo, na forma mais moderna, o modelo estrutural funcional sob a inspiração norte-americana.
A segunda perspectiva é definida como reatualização do conservadorismo, que recupera os componentes mais estratificados da herança histórica e conservadora da profissão e os repõe sobre uma nova base teórico-metodológica nova. É uma crítica ao positivismo e busca neutralizar os referenciais da raiz marxista. É inspirada na fenomenologia de tendência irracionalista e subjetiva, de fundo cristão tradicional ou de fundo existencialista, sendo tolerada pela autocracia. E a última perspectiva é denominada como a intenção de ruptura com o serviço social clássico. Ela propõe romper com o pensamento conservador e tradicional, apelando para a tradição marxista. Critica sistematicamente o desempenho tradicional e seus aportes teórico-metodológicos e ideológicos. Aparece como oposição à ditadura, com base na dialética estruturalista e marxista, propondo a libertação social e manifestando a opção pela classe oprimida. Os três autores que produziram conhecimento sobre o movimento de reconceituação questionavam os elementos constitutivos do serviço social, como a relação teórico-prática, objeto, objetivos e metodologia, e buscavam desenvolver uma nova teorização. Então, em um primeiro momento, eles aprofundaram o referencial positivista e, no segundo, buscavam um novo quadro referencial e histórico da profissão, mais adequado à realidade e negação da orientação profissional neutra. Esta proposta se baseou no estudo das demandas socioinstitucionais do serviço social e da formação profissional do assistente social. Identificaram-se ainda, neste período, duas correntes contrapropostas. De um lado, a defesa da intervenção estatal através do planejamento, propondo uma metodologia básica, partindo do positivismo, que é o paradigma anterior. E do outro lado, a tendência se manifestou através de modelos de ação e reflexão dos sujeitos para mudar situações socialmente incômodas. Isso foi proposto por novos paradigmas. A linha do materialismo histórico e dialético, apoiado no estruturalismo e no marxismo, e a linha personalista, baseada na fenomenologia. O marco referencial teórico deste contexto é o marxismo e a fenomenologia como novos modelos e métodos de construção do conhecimento. O movimento de reconceituação reflete as contradições das lutas sociais, onde se confrontam tendências como a de conciliação e de reforma, a que propunha apenas modernizar e minimizar a dominação e a que defendia a transformação da ordem vigente. A perspectiva modernizadora, década de 60, início de 70. A perspectiva modernizadora teve como principais documentos os de Araxá, em 67, que se ocupou com a teoria do serviço social, e os de Teresópolis, em 70, que conformou uma metodologia para a profissão em consonância com Araxá. A consequente perspectiva foi gestada no momento em que o país havia sofrido o golpe de 64 e era então governado pelos militares. Nessa época, o Brasil apostou na proposta de desenvolvimento econômico a curto prazo, com utilização do capital estrangeiro. O período pós-Segunda Guerra Mundial é tensionado pela Guerra Fria entre norte-americanos e soviéticos, contrapondo o mundo capitalista e o bloco socialista, além da expansão da economia industrial internacional. Esse contexto influenciou o acirramento das desigualdades sociais provenientes do trabalho sob as bases taylorista e fordista. Modelos industriais caracterizados pela produção em série para o consumo massivo e uma divisão rígida de tarefas entre executores e planejadores. No Brasil,
o ambiente estimulado pelo Estado capitalista fez a burguesia perceber que podia utilizar o serviço social nas questões assistenciais, uma vez que a prática vinculada à igreja não parecia ser suficiente. Assim, o serviço social foi incorporado como um instrumento de controle social, atuando nas políticas setoriais compensatórias que estavam sendo reformuladas como o INPS, a LPA, a FUNABEM, o PIS/PASEP e o FGTS. Foi o momento em que o governo militar buscou garantir o desenvolvimento econômico através do projeto desenvolvimentista dependente. As políticas se tornaram cada vez mais ligadas ao sistema produtivo, atuando na correção das distorções entre produção e consumo, com um caráter compensatório. Surgiu então a necessidade de programas voltados para a complementação de salário. O abatimento dos custos de operação afastou a população marginalizada do processo de participação. Isso resultou na deteriorização progressiva da classe trabalhadora. Foi nesse contexto que aconteceu na cidade de Araxá, em Minas Gerais, o Seminário de Araxá, com a presença de 38 assistentes sociais. E em Teresópolis, no Rio de Janeiro, houve o Seminário de Teresópolis, que reuniu 33 participantes de vários estados. Os dois eventos foram promovidos e coordenados pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social e o Comitê Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social. O documento de Araxá foi traduzido para as línguas espanhola e inglesa. Foi constituído de 3 capítulos. O primeiro aborda a teoria, o segundo, a metodologia da ação, e o terceiro examina a realidade brasileira. O documento rompe com os métodos de serviço social tripartido, que considerava caso, grupo e comunidade. E identificou também as funções de microatuação, como o atendimento direto à população e a administração de serviços e benefícios. Também a macroatuação, com ações de planejamento e políticas sociais. O texto foi divulgado entre os profissionais da área em 1968 nas 6 regionais do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social, em reuniões que tiveram a presença de 741 assistentes sociais. O documento de Teresópolis é composto por 2 partes. A primeira trata dos fundamentos e da metodologia do serviço social, onde Sueli Gomes Costa questionava a teorização de Araxá, identificando-a como conservadora. Na segunda, José Lucena Dantas defende uma metodologia a partir de uma abordagem sistêmica, que vem de encontro à proposta de Araxá. Dantas foi considerado o profissional de ponta da perspectiva modernizadora. Além de dar um método para a profissão, ele proporcionou uma complexidade maior, redefinindo o objeto de intervenção como as situações sociais problemas. E definiu que as intervenções em nível micro e macro possuem uma relação direta entre profissionais e seus sistema cliente. Dantas também defendeu que o método profissional é um método geral ou básico e se constitui de 2 categorias básicas de operação, o diagnóstico e a intervenção planejada. Quanto aos grupos A e B, que trataram da concepção científica e da aplicação metodológica do serviço social a partir da modernização, foi concluído que ambos tomaram como referencial teórico a proposição de Dantas e a descreveram como aplicação prática. O documento foi divulgado para 958 assistentes sociais das regionais do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social. Segundo José Paulo Neto, o documento de Teresópolis traz a manutenção do processo do serviço social em relação à perspectiva modernizadora, determinando um avanço dos resultados do documento de Araxá. Então,
Se Araxá consagrou a teorização, Teresópolis cristalizou, através da metodologia, a chamada modernização conservadora, proposta pela autocracia burguesa no período da ditadura militar. Em relação à teorização do serviço social, o documento de Araxá, embora tenha sido esse o seu objetivo, não aborda o tema explicitamente. A questão acabou reduzida a uma abordagem técnica operacional em função do modelo básico de desenvolvimento modernizador. Ao tentar esgotar a concepção teórica, ela veio revestida tecnicamente no referencial estrutural funcionalista. Ainda, tanto no documento de Araxá quanto no de Teresópolis, ficam na penumbra as questões teóricas e ideoculturais, reequacionando assim o tom do humanismo liberal abstrato. A proposta dos documentos se ajusta plenamente ao ambiente próprio da modernização conservadora, conduzida pelo Estado ditatorial em benefício do grande capital. E suas concepções teóricas são de fundo estrutural funcionalista, com ideologia de reformismo conservador. A formulação constitutiva de Teresópolis para o serviço social brasileiro possui um triplo significado no seu processo de renovação profissional. Aponta para a requalificação do assistente social, define nitidamente o perfil sociotécnico da profissão e a inscreve no circuito da modernização conservadora vigente no país. Nesse encontro, tratamos sobre o movimento de reconceituação no serviço social, período que se evidenciou muitos questionamentos entre os profissionais. Você também viu o contexto social do país e do serviço social que deu origem ao movimento de reconceituação, além das perspectivas desencadeadas no serviço social e das razões que desencadearam o rompimento com o modelo norte-americano e o paradigma positivista vigente no Brasil. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.